Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e me conta de onde você está assistindo a esse vídeo, que quero te mandar um abraço nos nossos próximos capítulos. Fernando conta a nova do dia. E Alessandro se revolta e pede a Fernando que não saia da reunião, que fique por lá. Bruno briga com Fernando que com certeza ele levou Maria José para contar à mãe dele tudo o que aconteceu. Fernando alerta a Bruno que ele está passando da conta com tudo. E agora ele não vai responder como ele merece, se referindo a uns bons socos só por respeito àquela casa. Bruno debocha então subindo a escada e chama então Fernando de covarde. Maria José está explicando para Vitória o que realmente aconteceu com ela, Bruno e o Alessandro. O negador materno de Vitória está em alta e ela se recusa a acreditar em nada disso, embora olhares significativos de Filipa enfatize que Maria José está dizendo a verdade. É difícil acreditar que alguma mãe possa ver o filho dar um soco em Maria José do jeito que Bruno deu e ainda acreditar na inocência dele, mas assim é aqui com a Vitória. Maria José então pede a Vitória para não dizer nada a Alessandro ou Bruno, porque ela não tem medo do que Alessandro possa fazer. Ela fica horrorizada com isso e tem medo então que o Alessandro fique bravo, e ela simplesmente tem medo de Bruno em total jeito. Vitória se recusa a acreditar. Vitória quer saber se ela ama o Alessandro de verdade. Maria José diz que sim. Ela pergunta se o Alessandro também o ama. Ela diz que sim. Que o Alessandro também já disse que o amor é assim. Ele não se explica e às vezes é inadequado nos olhos das outras pessoas. E eu sei isso porque ele se referiu a mim, porque somos de mundos diferentes. Vitória engole seco porque é uma frase de seu livro. As duas então, após a conversa, se abraçam. Sozinha, Vitória pergunta a Filipa se ela acreditou no que Maria José disse. Filipa diz que o importante é ela ter acreditado ou não. Vitória manda que Filipa lhe dê a resposta e Filipa diz que na verdade ela acreditou sim. Fernando pergunta a Maria José se ela contou a verdade e ela diz que sim. Daí pergunta se a Vitória acreditou e Maria José diz que acha que não e vai para o seu quarto subindo as escadas chorando. Fernando vai até o escritório para ver Vitória e diz a ela que o Alessandro só está esperando o resultado e o diagnóstico e já voltará para casa, e que o Alessandro pediu a Vitória para atrasar o máximo a reunião. Vitória conversa com Gilberto e tenta então adiar a reunião do conselho, alegando que sua pressão está muito alta. Então ele diz que ela não precisa estar lá, mas ela insiste e eles concordam então em adiar por 2 horas. Quando Gilberto conta a Bruno sobre o atraso, porém Bruno se recusa e pergunta: se ela faltar, não podemos fazer a reunião? Então Gilberto diz que sim, eles podem fazer a reunião. Daí, Bruno diz que a reunião será na mesma hora que marcaram, sem atrasos. Vitória manda Fernando ir ao escritório apenas para ficar de olho nas coisas e alertá-los se algo estiver de errado acontecendo. Maria José é angustiada em seu quarto quando Paula chega. Então, a Paula pergunta o que foi que aconteceu. Maria José conta que a Vitória não acreditou nela em nada que ela contou. Paula se pergunta se agora, após saberem então de toda a verdade, se vão embora dali. Maria José, chorando, diz que não sabe, mas o que angustia é saber como o Alessandro vai reagir. Maria José está angustiada com o Alessandro e ela comenta isso com seu pai. Xuxo avisa que Alessandro acabou de chegar. Ela então corre para vê-lo. No caminho, Ulisses diz que quer conversar com ela. Ela diz que pode ser sim, mas em uma outra hora, porque agora ela tem pressa e corre. De volta à mansão, Alessandro voltou e Maria José corre ansiosamente para o quarto para encontrá-lo. E lá ela pergunta: como foi? Daí, Alessandro responde que os exames deram ótimos e que ele chegou a tempo de impedir então os planos de Bruno com a presidência. Eles então se beijam e ele deve de alguma forma tirá-la de sua engenhoca de camisa, porque na próxima cena deles juntos, Maria José já está de roupão de banho.
Daí, Vitória diz a Filipa que está com vergonha que todos naquela empresa saibam que seu filho Bruno só se importa com dinheiro. Filipa diz que isso só prova aquela história que Maria José contou, que ele se passou por Alessandro para ficar com a fortuna. Vitória diz que isso são duas coisas muito diferentes e que ela sabe que Bruno nunca se conformou com a decisão de que tudo ficou para o Alessandro, mas daí ela tem que acreditar que ele planejou todo esse plano? Ela se recusa em acreditar. Filipa pergunta por quê. Vitória diz por que não, ela não consegue acreditar. E se você continuar com essa ideia, vou me aborrecer com você. As duas discutem porque Filipa manda que ela arrume alguém que fique do lado dela e responda o que ela quiser ouvir. E diz que ela vê as coisas de fora e que sua opinião é bem clara. Bruno e Ulisses e Roberto estão novamente juntos. Bruno reclama com eles daquele Alessandro mentiroso e tortuoso. Ele não tem certeza do que vai fazer, mas vai fazer alguma coisa. Ulisses quer saber sobre o que ele mentiu, o que foi que ele fez. Bruno diz que muitas coisas. Uma delas é o casamento com Maria José e o comportamento, e que essa ideia de Alessandro fazer exames não foi ideia sua, e sim do amigo dele, o Dr. Hernan. Daí, Bruno diz que com o dinheiro que Alessandro tem, não seria difícil ele ter subornado os médicos da capital. Daí então começa uma discussão dele e do bobo, porque ele traz à tona que o Alessandro paga as despesas de Bruno. Bruno diz que está fora da empresa e que o Alessandro lhe dão são migalhas. Ulisses quer saber o que ele vai fazer. Bruno diz que ainda não sabe, mas também não vai ficar de braços cruzados só olhando. Depois que Alessandro sai, Roberto fala: sem dúvidas, aquela história que Bruno contou sobre mentiras envolvendo o casamento de Alessandro é o que Raquel ouviu. Daí, Ulisses pergunta a Roberto se Maria José tem uma outra irmã além de Paula, pois ele conheceu uma mulher lá no exterior que era exatamente igual a Maria José, idêntica. Roberto diz que todo mundo deve ter um clone em algum lugar. Acho que agora falta bem pouquinho para que a irmã gêmea de Maria José apareça. Mais tarde, naquela mesma noite, Vitória espera por Bruno e quando ele chega, pergunta o que ele pensa que está fazendo. Então ela diz a ele que Maria José contou tudo a ela e eles começam então a discutir sobre quem Vitória ama mais, ele ou o Alessandro. Não tem sido o mesmo desde que Alessandro veio para casa há tantos anos, afirma então Bruno. Alessandro roubou dele o afeto de Vitória. Ela sempre o amou muito e e o seu segundo marido, Antônio, sempre trataram Alessandro melhor do que o trataram. Bruno e Vitória continuam a discussão. Bruno até diz a Vitória que desde que o Alessandro entrou em suas vidas, ele sempre o prejudicou. Vitória não parece se sentir muito bem aqui não. Depois de tentar em vão convencer Bruno de que não era assim as coisas, Vitória finalmente grita que os três são filhos de Antônio, que Alessandro, que Raquel e Bruno têm o mesmo pai. Bruno fica atordoado e Vitória, cuja pressão arterial dispara após revelar o segredo, e desmaia.